Estudar a Páscoa é relacionar os acontecimentos que trouxeram a salvação para a humanidade. É estudar aquele passo a passo do Salvador, até ele cumprir a sua missão aqui na Terra. Como foi um sacrifício universal que ele fez, é fácil entender, porque várias testemunhas, tanto os apóstolos antigos, que registraram na Bíblia que viram o Salvador ressurreto, quanto os profetas e os apóstolos que viveram aqui nas Américas, e também deixaram registrado, só que no livro de Mórmon, que viram o Salvador ressurreto. E muitos outros que também nos ajudam a entender esse plano estabelecido pelo Mestre. O primeiro tópico de estudo dessa semana é: graças à ressurreição de Jesus Cristo, todos ressuscitarão. Todas as pessoas vão ressuscitar. Não existe uma condição. Não vai ser só os obedientes, vai ser todas as pessoas. Entender a ressurreição muda até a maneira de viver aqui na Terra. Pois aqui nós temos um tempo muito pequeno da nossa vida. A morte, como nós conhecemos hoje, é só um pequeno período de tempo em que o espírito se separa do corpo. A morte é um processo e uma passagem natural dentro do plano de Deus. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição. A ressurreição é esse momento em que o corpo e o espírito vão se juntar de novo e nunca mais vão se separar. O corpo e o espírito dos homens serão restituídos um ao outro, e é pelo poder da ressurreição do Santo de Israel. Quão grande é o plano de nosso Deus! Porque, por outro lado, o paraíso de Deus deverá libertar os espíritos dos justos, e a sepultura libertar os corpos dos justos, e o espírito e o corpo serão reunidos novamente, e todos os homens tornar-se-ão incorruptíveis e imortais, e serão almas viventes, tendo um perfeito conhecimento como nós na carne, com a diferença de que o nosso conhecimento será perfeito. Agora a gente pode se perguntar, mas por que isso? Por que todo mundo vai ressuscitar e não só aquelas pessoas que foram boas? É porque todo mundo tem que se apresentar diante de Deus para prestar conta. E ninguém se apresenta diante de Deus pela metade. Tem que se apresentar por inteiro, de corpo e alma, do jeito que Ele nos criou. E acontecerá que quando todos os homens tiverem passado desta primeira morte para a vida, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel. E virá então o julgamento, e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. Em Alma 11, o versículo 45, e o Espírito unir-se-á a seu corpo para não mais serem divididos, e tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar a corrupção. A grande diferença é que alguns vão ressuscitar para a vida eterna, pois vão viver do lado do Pai, e outros vão ressuscitar para a condenação eterna, pois vão viver distantes da presença do Pai. A ressurreição da humanidade é algo tão certo que quando nós pensamos que nós seremos eternos, na verdade, a nossa imortalidade nós já vivemos hoje. Entender isso faz toda a diferença, porque muda a prioridade das nossas escolhas. Muda a maneira como nós nos entregamos para a obra de Deus. Nós temos que servir ao Senhor por inteiro, de corpo e alma. Nós escutamos com muita frequência aquela frase: a nossa vida é curta, vamos aproveitar. A nossa vida não é curta. Nós somos eternos. O nosso tempo aqui na Terra que é pequeno. Nós temos que aproveitar esse tempo para nos preparar, para praticar, fazer as escolhas certas. Porque são as nossas escolhas, as nossas atitudes hoje, que determinam o nosso destino eterno. Pensar assim muda a maneira como nós cuidamos do nosso corpo. Muda a maneira como nós gerenciamos o nosso tempo. Pensar assim determina o rumo das nossas escolhas. E hoje só nos é possível fazer esse tipo de escolha por causa do grande sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo.
Esse é um tema que nós vamos abordar muito no próximo tópico de estudo, mas vai ficar para o próximo vídeo. Então, até lá!